boas-vindas à Conferência Bots Brasil 2022. Meu nome é Priscila Mota, estou muito feliz em estar aqui com vocês mais uma vez. Eu sou uma mulher parda, tenho 38 anos, tenho cabelos crespos, curtos, na altura aqui do pescoço. Estou usando um óculos azul, os meus olhos são castanhos, assim como meus cabelos, e uso também uma blusa rosa. Bom, nesta conferência a gente vai conversar um pouquinho sobre linguagem simples e escrita para chatbots, que faz parte do meu dia a dia, já que eu sou designer conversacional. Então, vamos lá para ver o que é isso, né? Como aplicar a linguagem simples na escrita para chatbots e usar também algumas diretrizes da linguagem simples para avaliação dos nossos textos. Então, vamos lá. E aí, né, sobre quais temas a gente vai conversar, né? O que vai estar no nosso papo hoje? A gente vai falar da linguagem como fio condutor da experiência no chatbot e falar da capacidade de compreensão de textos, né? Se o nosso texto está escrito de um jeito que a pessoa usuária possa compreender, que é a leiturabilidade. Então, vamos falar sobre o que é a leiturabilidade, os índices de leiturabilidade, ferramentas e a linguagem simples, né, por trás disso tudo. Então, bora lá. E aí a gente dá um passinho para trás e pensa, né? A gente está falando de chatbots, o que é a linguagem, o papel da linguagem nas interfaces conversacionais? Nos chatbots, sobretudo, né, a linguagem, ela conduz a experiência. Então, a gente precisa ter muita atenção nisso. Então, eu trouxe um exemplo aqui para a gente ver. Nessa tela, a gente tem duas imagens de WhatsApp, né, do chatbot do McDonald's, para a gente mostrar como a linguagem constrói a experiência. Então, a gente tem aqui texto escrito nesse chatbot, a gente tem um áudio e a gente tem a imagem aqui do hambúrguer do McDonald's e de um copo de refrigerante com as informações da promoção. Então, para a gente ver como construir a experiência e tudo passa pela linguagem. E aí, como a gente está falando de um chatbot que vai ser lido no celular, né, no caso do WhatsApp, a gente precisa considerar como organizar a linguagem, como fazer esse texto todo para que a pessoa usuária entenda. E, para isso, a gente precisa considerar a situação educacional do nosso país, né? Então, a gente tem aqui, segundo o instituto que avalia o grau de alfabetização no Brasil, uma informação muito importante para a gente ter em mente quando a gente for produzir os nossos textos de chatbot, que 64% dos brasileiros conseguem ler e compreender de maneira elementar. O que é ler e compreender de maneira elementar? Significa que essas pessoas leem como aqueles que estão concluindo o ensino fundamental. Na escolaridade normal, isso seria, assim, mais ou menos quando a pessoa está ali com seus 13, 14 anos, né, que é o fim da fase de ensino fundamental. Então, a gente tem que considerar que a maioria da população, né, 64%, tem esse grau de compreensão de textos escritos, principalmente. E apenas 12% leem e compreendem textos complexos. A gente precisa pensar muito nisso para o que a gente vai trabalhar aqui agora. E aí, por que a gente precisa ter isso em consideração? Porque a gente precisa garantir que a pessoa usuária vai entrar no nosso chatbot e conseguir realizar a ação que ela quer. Então, se eu estou falando de um chatbot de uma empresa de seguros, por exemplo, eu preciso ter certeza que se a pessoa está lá no meio da estrada, com o pneu furado, precisando de um guincho de socorro, ela vai entrar no chatbot, entender todas as informações com rapidez e realizar a ação que ela quer, que é pedir socorro, né, para aquela situação de emergência. Então, por isso, a gente precisa criar essa experiência por meio da linguagem, pensando na pessoa usuária. E aí, para isso, a linguagem simples, né, que é uma técnica de comunicação, nos ajuda demais a pensar na estrutura desse texto, né, de uma forma mais facilitada e com a pessoa usuária no centro, né? A gente está escrevendo para ela, nós precisamos ser simples, claros. E por quê?
Porque a linguagem simples é uma técnica de comunicação, né, um conjunto de práticas que facilitam a leitura e a compreensão de textos. Então, são técnicas, né, práticas que nós vamos aplicar quando a gente for produzir um conteúdo para que a outra pessoa tenha facilidade de ler. Né? Essa definição aqui que eu trago é da Eloisa Fischer, que é uma grande estudiosa da área aqui no nosso país. E aí, uma grande preocupação também, sobretudo com textos da esfera governamental, né? Porque é um direito da pessoa cidadã entender os textos relevantes ali para o cotidiano dela, né? Imagina, então, nessa situação que a gente tem de auxílios, que as pessoas dependem, né, das informações para receber seus auxílios. Então, a linguagem simples tem esse começo nos textos governamentais, mas servem para a gente aqui na nossa experiência também. E aí a gente tem algumas diretrizes de linguagem simples, e agora, né, a primeira de todas é a empatia, é se colocar no lugar da pessoa usuária, isso daí é muito importante para a gente, mas nessa apresentação eu vou focar no diagnóstico, tá? Que é para avaliar se o nosso texto está fácil de ser compreendido. Então, bora descobrir aí como fazer isso. E a gente faz isso por meio da leiturabilidade, que é essa palavra, então, não é tão comum no nosso dia a dia, né, a leiturabilidade. Mas esse nome diferente apenas significa, né, a condição de facilidade da leitura. E a gente cria condições de facilidade na leitura por meio, né, de como a gente escolhe construir o conteúdo, o estilo que a gente usa na linguagem, o design, a organização, e tudo isso levando em conta a pessoa usuária, a pessoa leitora, a pessoa cidadã, que é quem vai ler ali o meu texto. Né? E aí se adequam, então, ao conhecimento prévio, à escolaridade, e por isso fiz questão de trazer a informação dos 64% da população brasileira que lê de forma elementar, interesse e motivação. Então, aí a gente organiza o que é esse conceito, né? E aí, deve estar pensando, né? E tá, mas mais detalhes da leiturabilidade, ainda está meio abstrato. A leiturabilidade, como eu já mencionei, ela tem a ver com a capacidade de compreensão da informação, mas é um dever nosso, não é a leiturabilidade não está com o leitor, a leiturabilidade está com a gente que cria o conteúdo, porque somos nós que escolhemos as palavras que serão utilizadas e as estruturas, né, para formar ali aquela experiência por meio da linguagem. E um texto com boa leiturabilidade, ele é fácil de ler, né, ele é adequado à pessoa que vai, para quem eu estou pensando essa experiência. E aí, tá, mas como é que eu verifico essa leiturabilidade? Essa característica, né, essa questão, foi feita por alguns pesquisadores dos Estados Unidos, então, inicialmente foi pensada para a língua inglesa, mas foram adaptadas aqui para a língua portuguesa também. Essas pessoas criaram fórmulas matemáticas para avaliar o texto e chegaram a esse índice aqui, que é o índice Flash, muito importante na leiturabilidade, que foi adaptado para o português do Brasil. Basicamente, quanto mais alta a nota de um texto, mais fácil ele é de ser lido e compreendido. Então, dentro da nossa perspectiva, que a gente precisa conseguir escrever para a maior parte da população que entende textos fáceis, né, que são textos elementares, fáceis, a gente tem que conseguir uma nota, é um desafio sempre, né? Conseguir uma nota entre 50 e 75 para o texto ser considerado fácil e ser adequado para pessoas ali com leitura no nível do final do ensino fundamental, né? E aí tá, como é que isso é medido, então? Essas pessoas que criaram as fórmulas matemáticas identificaram uma forma, né? E as principais métricas para esse conteúdo são tamanho de frase e complexidade das palavras escolhidas. Então, observe aí que esse é nosso papel, né, de quem está escrevendo o texto. Então, quanto mais longa a frase, mais difícil de ser compreendida. Tem a ver também com a questão da carga cognitiva, né? Quanto mais longa a frase, mais trabalho o nosso cérebro vai ter que fazer ali para entender a informação. E lembrando sempre que a gente está escrevendo para chatbot para telas pequenas, né? E também palavras difíceis. O que são palavras difíceis? Né? Palavras pouco frequentes no vocabulário das pessoas para quem a gente vai escrever, são termos técnicos. Então, se eu estou falando de seguro e usar só
termos do universo do seguro, será que eu vou estar escrevendo de uma forma adequada para quem está precisando usar esse serviço? A questão que a gente pensa. E para essas ferramentas que analisam a leiturabilidade, elas têm um banco de dados que elas consultam ali e identificam se aquele termo, né, se aquela palavra é comum ou não. E aí, quais ferramentas eu uso, né? Eu selecionei aqui 4 ferramentas para mostrar para vocês. Cada uma tem a sua especificidade, mas eu vou centrar aqui na análise de legibilidade textual. É o nome da ferramenta. É uma ferramenta gratuita, bastante interessante para as nossas necessidades como produtores de conteúdo. Então, vamos ver aí um exemplo e colocar a mão na massa para ver como é que a gente faz essa análise de leiturabilidade, né, para saber se o texto está fácil ou difícil. E para isso, eu separei aqui um texto de um chatbot do governo. Lembra que a linguagem simples também tem a ver com textos governamentais, que são direitos do cidadão? Então, mais do que uma necessidade do usuário, aqui a gente está falando de um direito do cidadão. Então, eu trouxe aqui uma informação do chatbot do TSE. Aqui tem a imagem de uma tela do WhatsApp com o chatbot, com um trecho do chatbot do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, nessas épocas de eleição, em que toda a população brasileira precisa ter segurança ali das urnas eletrônicas. Então, esse é um dos objetivos dessa informação, passar para o cidadão a segurança da urna eletrônica. Só olhando para esse conteúdo, a gente percebe aqui que ele é longo, tanto que nós temos que rolar a tela para poder acessar esse conteúdo inteiro. Ele tem aqui 3 parágrafos com frases muito longas, então naquela ideia da leiturabilidade de quanto maior a frase, mais difícil, a gente já entende aqui que esse texto é um texto de nível difícil. E para comprovar isso, eu submeti esse texto às 4 ferramentas de leiturabilidade que eu mencionei. E aí, ó, na ferramenta que se chama Clarice, aí ele alcançou a nota 9,58. Na ferramenta Hemingway, ele foi considerado um texto de leiturabilidade pobre. Na ferramenta Cometrics, ele teve uma nota 9. E na ferramenta que nós vamos conhecer agora, ele teve nota 23. Ou seja, todas notas muito baixas. E aí, lembrando que quanto menor é a pontuação, mais difícil é o texto. E isso significa que a pessoa precisa ter mais tempo de escolaridade para entender esse texto. Então, está bem longe das pessoas que o nosso país, né, que o sistema educacional tem. Então, para a gente ver e visualizar esse grau de dificuldade desse texto, ó, aqui nota de 0 a 30, ele é muito difícil. E também na escala adaptada para o português, que é de 0 a 25. Um texto muito difícil em todas as ferramentas que a gente analisou. E aí, como é que funciona essa ferramenta? E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Falei para vocês que ia mostrar a ferramenta análise de legibilidade textual. O termo é leiturabilidade, mas aqui eles usam legibilidade por uma opção do produto. Bom, aqui então eu tenho a página do site dessa ferramenta, uma ferramenta gratuita. Já colei aqui o meu texto, né? Copiei e colei o texto que vai ser analisado. E aí clico em analisar para poder verificar aí qual é o desempenho do texto. A gente tem várias métricas, mas a que nos interessa é essa aqui. É a pontuação de 23,6, que é do índice Flash, que é o que a gente está analisando. Lembrando da nossa tabelinha, quanto mais baixo, pior a leiturabilidade. E aí, esse texto é um texto difícil. A gente tem aqui informações sobre o texto, a quantidade de palavras complexas, ele indica que tem 25% de palavras complexas. E a gente tem também dicas de como melhorar esse texto. Então, ele já está aqui indicando, sublinhado em amarelo, que esse texto, que essas frases precisam ser divididas para melhorar a leiturabilidade. Também com as palavras em azul, que são termos pouco conhecidos. E, além disso, ele traz também as palavras, uma nuvem de palavras com os termos mais usados. E aí a gente percebe que urna, o termo urna, né, tem tudo a ver com o tema, urna eletrônica, ele repete muitas vezes. E aí, ó, repete 3 vezes, ele nos indica quantas vezes essa palavra foi repetida.
o que também torna o texto um pouco difícil. E aí, vamos voltar na nossa apresentação e vamos ver como nós podemos melhorar esse texto. Então, fiz aqui uma proposta de texto pensando nas diretrizes de linguagem simples. Então, o que eu fiz? Diminuí aqui a frase, utilizando frases curtas, e cabe uma reflexão que para o WhatsApp, né, na tela do celular, mais de 15 palavras já é uma frase muito longa. Então, já diminuí as frases, pensei na questão da hierarquia, trazendo a informação mais importante para o início do texto, né, que a fraude nas eleições é improvável, então, daquele tanto de parágrafo era isso que era o mais importante. Trouxe a justificativa em seguinte, então é outra diretriz da linguagem simples. Procurei organizar o texto em tópicos para melhorar a escaneabilidade, né? Organizei o texto de uma forma diferente e mantive apenas um emoji, porque os demais senti que eles não estavam assim contribuindo em nada para o texto. Então, fiz aqui uma proposta pensando nas diretrizes de linguagem simples. E agora, nessa imagem, a gente tem lado a lado os dois textos. A primeira versão, que é a que está no chatbot do TSE. Então, a gente percebe que tem um parágrafo aqui, uma frase que tem 42 palavras. Isso é demais. Em qualquer plataforma de comunicação, no e-mail, num livro, é uma frase muito longa. Então, a gente percebe que esse texto tem todas as características realmente de um texto difícil. E quando eu submeti a proposta de texto que eu fiz para a ferramenta LT, a gente observa que a nota subiu bastante. Agora a gente conseguiu 60 pontos. E aí a gente consegue estar ali dentro do range ali de texto fácil de ler, né? De pessoas que têm o ensino fundamental. Então, aí a gente percebe como isso pode ser usado como métrica do seu conteúdo, né? Porque você pode apresentar essa comparação, né, de textos para a pessoa usuária, para entender qual é a que ele teve maior facilidade de leitura, se o seu trabalho ali de tentar facilitar o texto foi bem sucedido. Você pode submeter, né, os dois textos a teste AB, formulários, entrevistas com pessoas usuárias, tudo para provar, né, qual é o texto que tem melhor leiturabilidade para a sua pessoa usuária, lembrando que ela é sempre o mais importante. E também a análise de leiturabilidade pode ser uma métrica para o seu conteúdo. Então, você, por exemplo, chegou num trabalho que já tem um chatbot pronto, você pode submeter esse conteúdo nessas ferramentas de leiturabilidade e fazer um antes e depois. Então, primeiro, esse texto tinha pontuação 10, era um texto muito difícil. Agora, eu tenho um texto com pontuação 70, que é um texto fácil, e verificar os resultados desse seu trabalho, porque é sempre muito difícil, né, metrificar aí o trabalho da gente como criadores de conteúdo, como pessoas que desenvolvem conteúdo para a experiência. E, enfim, se você tiver mais interesse sobre esse tema, eu deixo aqui algumas referências de textos e artigos, e aí você pode também, se quiser bater um papo mais sobre isso, continuar conversando comigo, é só entrar em contato comigo aqui pelo LinkedIn ou pelo meu e-mail. Muito obrigada por essa conversa sobre leiturabilidade e linguagem simples.